Você já ouviu aquele hino Maravilhosa Graça? Eu tenho certeza que você já ouviu. Mas você sabe quem escreveu essa música? Ele era um traficante de escravos. Isso mesmo, um homem que lucrava com a dor, com o sofrimento e com a morte de centenas de africanos. E aí vem a pergunta, como é que isso é possível? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque essa é a história. Ela vai te mostrar o poder transformador da graça de Deus, de uma forma que você talvez nunca tenha visto antes. Olá, meu nome é Renato Neves, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Bíblia Talk. Gente, tem uma coisa que sempre me impacta profundamente, e é ver como Deus ele age na vida das pessoas. Ele não escolhe só pessoas que são perfeitas, de maneira nenhuma. Ele escolhe pessoas que estão quebradas, pessoas perdidas, pessoas que aos olhos humanos não tem mais nenhum jeito, não tem mais solução. E esse é exatamente o caso de John Newton, porque ele é um dos exemplos mais extraordinários de uma pessoa que foi completamente transformada pela graça. E nesse vídeo eu vou mostrar para você, eu vou contar a história real por trás desse hino A Maravilhosa Graça, The Amazing Grace, que já foi cantada por Elvis Presley, por várias pessoas ao longo dos anos. Essa música ela completou 250 anos, para você ter ideia, em 2023. E você vai entender como um homem cruel, envolvido com um dos piores crimes da humanidade, ele foi alcançado pela graça de Deus e ele se tornou um abolicionista, um pastor, um pregador, um instrumento de transformação. E você aí que já está falando, Renato, eu já conheço essa história. Eu tenho certeza que tem alguns detalhes aqui nesse vídeo de hoje, dessa história que vão te surpreender. Então já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho das notificações e vamos lá para o nosso vídeo. John Newton, ele nasceu em 1725 na Inglaterra. Ele foi o filho de um comandante de navio mercante. Ele cresceu no mar, ele sabia de tudo do mar. Mas a vida desse cara, ela não foi tão fácil assim. A mãe dele morreu quando ele ainda tinha 7 anos de idade. E o pai dele era um pai distante por causa do trabalho, de ficar no mar. Então Newton, ele cresceu de uma forma perdida, de uma forma sem referência. E ainda jovem, ele embarcou no navio negreiro. E aqui eu preciso te falar uma coisa. O comércio de escravos era um dos negócios mais cruéis e desumanos que já existiam na face da terra. Os africanos, eles eram arrancados da sua terra. Eles eram acorrentados, jogados em porões apertados e imundos, onde muitos desses africanos, eles morriam antes mesmo de chegar na América. E aí você me pergunta, e John Newton? Ele não era um marinheiro qualquer, ele comandava esses navios negreiros. Ele lucrava com isso, ele via a dor das pessoas e ele não sentia nada. Olha só a condição desse coração humano sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, no versículo 9 assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E Newton, ele era a prova viva disso. Ele era um homem endurecido, um homem sem remorso, um homem sem compaixão. Mas tem uma mudança nessa história. Foi em alto mar que Deus decidiu encontrar com ele. Era março de 1749. Newton, ele estava comandando uma dessas suas viagens. E aí, no meio do Oceano Atlântico, veio uma tempestade violenta. O navio ele estava quase partido no meio. As pessoas morreram e Newton, ele também achou que ia morrer. Mas sabe o que aconteceu? No meio dessa tempestade, quando ele viu todo aquele desespero, ele se ajoelhou no chão e começou a clamar a Deus. Eu quero dizer para você que talvez você esteja passando por um momento assim na sua vida, no dia de hoje. Um momento em que você está no fundo do poço, sem saída, e a única coisa que você tem, o único recurso que te resta é olhar para cima e começar a clamar a esse Deus. Deus, me socorre nesse momento. E foi exatamente o que Newton fez. E sabe o que acontece? Deus, ele ouviu a voz daquele homem sujo, daquele homem corrupto, daquele homem que lucrava com a morte de pessoas. E sabe o que aconteceu? Por um milagre, ele foi resgatado. E aquele foi o começo da transformação na vida dele. Mas atenção, uma coisa muito importante que você não pode perder nessa história. Essa transformação ela não foi instantânea. Sabe quantas vezes Newton ainda comandou navios negreiros depois daquela tempestade? A história diz que ele comandou ainda 3 viagens depois daquela tempestade. Uma em 1750, a outra em 1754. Então ele continuou a mesma vida que ele tinha antes. Mas a gente precisa entender que a graça de Deus, ela trabalha devagar,
muitas vezes nas nossas vidas. Ela vai quebrando o nosso coração, ela vai amolecendo o nosso coração até que a pessoa finalmente rende tudo a Deus. E em 1754, Newton ele teve um ataque convulsivo forte e forçou ele a abandonar a vida do mar. E foi aí que a transformação na vida dele se completou. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, no versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. A gente entende através da palavra de Deus que Newton ele não merecia nada, mas Deus deu tudo para ele. E é aqui que tudo muda, porque 10 anos depois de sair do mar, lá em 1764, John Newton ele se tornou pároco de uma igreja anglicana lá numa cidade perto de Londres. Ele começou a pregar, ele começou a ensinar, ele começou a escrever hinos. E aí foi lá em 1779 que ele publicou o hino que a gente conhece até o dia de hoje com o nome de Maravilhosa Graça, no original Amazing Grace. E agora eu gostaria de ler para você a primeira estrofe desse hino que foi traduzido para o português. Diz assim: maravilhosa graça, quão doce som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora eu fui achado. Eu era cego, mas agora vejo. E isso daqui, meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender que não é uma teologia abstrata. Isso daqui é um testemunho de vida. Newton ele estava falando dele mesmo aqui nessa música. Ele era miserável, ele era um pecador, ele era um cego, mas a graça de Deus o encontrou. E tem mais coisa aqui na história dele, porque em 1778, Newton ele escreveu um panfleto chamado Reflexões sobre o Comércio de Escravos Africanos. E nesse texto ele descreve com detalhes todas as atrocidades que ele cometeu quando ele era capitão de navio negreiro. E ele, nesse panfleto, ele pede perdão publicamente pelas coisas que ele fez. A história diz que a primeira edição ela se esgotou e a segunda edição foi enviada direto para o parlamento britânico. E Newton se tornou um abolicionista e acabou se tornando também o mentor de William Wilberforce, que foi um dos grandes líderes do movimento abolicionista lá na Inglaterra. E juntos eles lutaram por 40 anos, até o ano de 1807, quando o comércio de escravos ele foi abolido lá no Império Britânico. E eu não sei se você sabe, 9 meses depois, Newton ele morre, mas o legado dele continua até os dias de hoje. Você entende o que aconteceu aqui nessa história? Um homem que destruía vidas, passou a salvar vidas. Um homem que acorrentava pessoas, passou a libertar pessoas. Um homem que serviu ao pecado, passou a servir a Cristo. E isso, meu irmão e minha irmã, é o Evangelho. E quer saber de uma coisa? Se Deus fez isso com John Newton, Ele pode fazer a mesma coisa por você também. Não importa o que você fez, não importa quão longe você foi da graça de Deus, não importa quão fundo você tenha caído, a graça de Deus ela é maior. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, no versículo 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é justamente por isso que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Gente, essa história me impacta toda vez que eu conto ela. Sabe por quê? Porque ela me lembra que nenhum de nós é um caso perdido diante de Deus. E se você está passando por um momento difícil na sua vida hoje, se você fez alguma coisa que você sente que nunca vai conseguir se libertar, eu quero que você saiba de uma coisa: a graça de Deus ela é suficiente. E se esse vídeo tocou no seu coração no dia de hoje, quero te dizer que tem um outro vídeo aqui aparecendo no card, onde eu vou falar com você mais profundamente sobre essa graça maravilhosa. Clica aqui no card para a gente poder aprofundar um pouco mais esse assunto. E se essa palavra falou com você hoje, não guarda só para você. Compartilha com alguém que também precisa ouvir sobre isso, que precisa ouvir sobre a graça de Deus. Porque assim a gente alcança muito mais pessoas com essa palavra santa e poderosa. Se inscreve aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, já deixa um comentário aqui embaixo me contando o que você achou dessa história. Eu quero que você saiba que eu leio todos os comentários. Gente, que Deus possa encontrar em nós um coração que é fiel a Ele e que essa palavra transforme a sua vida, assim como ela tem transformado a minha própria vida. E nós nos vemos, se Deus quiser, no próximo vídeo. Até lá, fique na paz do Senhor.